Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Professora Janine, qual a sua análise sobre o papel das mulheres nessas eleições e na política brasileira? Penso que esse é um ponto muito importante, porque uma das grandes conquistas dos últimos 100 anos, 100 e poucos anos, foram obtidas pelas mulheres em prol das mulheres. Antes de mais nada, o direito de voto. É bom lembrar que o Brasil não foi dos últimos países a dar direito de voto às mulheres. Nós o temos desde 1932. É verdade que, depois de elegerem a Assembleia Constituinte, em 1933, depois disso elas só voltaram a exercer o voto no final de 1945, ao final da ditadura, quando as francesas, por exemplo, acabavam de adquirir o direito de voto. Mas esse direito é um pilar, é muito importante. Muito resta ainda a ser conseguido por aí. As mulheres têm esse direito de voto, mas são menos de 10% no parlamento e nas casas legislativas em geral, o que coloca o Brasil numa posição extremamente atrasada, depois de muitos países, inclusive árabes e africanos, em que às vezes a condição da mulher é até de menor liberdade que no Brasil, mas o fato é que nesses países você tem parlamentos com uma proporção de mulheres significativamente mais elevada. É bom lembrar também que o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, quando assumiu o cargo no final de 2014, ao lhe perguntarem por que ele tinha composto um ministério só de metade mulheres, ele respondeu singelamente, porque estamos em 2014. E é bom lembrar também que na Espanha, ao se constituir o atual governo, meses atrás, pela primeira vez eles tiveram um ministério com mais mulheres do que homens. Vejam como isso é interessante. Enquanto se milita por metade, a ideia é uma política de ação afirmativa. Quando se colocam mais mulheres do que homens, a ideia são as mais competentes. E por que não? Na verdade, a igualdade dos gêneros está muito ligada a um fato importante na vida social e econômica do mundo. É que a força física, a força bruta, deixou de ser um diferencial importante. Os homens dominaram durante muito tempo as mulheres porque eles tinham mais força física, e força física era o que contava. Pensem, por exemplo, antes da invenção da máquina a vapor. Quase toda a energia produzida no mundo vinha de grandes mamíferos, humanos, às vezes escravos ou não, e animais como os primatas, outros mamíferos que eram utilizados e ainda são utilizados às vezes para produzir energia, fora dos grandes mamíferos, era somente por moinhos de vento e de água. Hoje, desde a invenção da máquina a vapor, depois, desde outras formas de energia que foram sendo descobertas, a energia produzida fisicamente é mínima, quase nada, num conjunto de muito mais coisa. Então, diante dessa redução do papel da força bruta nas relações humanas, aumentou significativamente como diferencial a inteligência. Isso significa que uma mulher, ao mostrar uma inteligência superior a um homem, não tem por que não ocupar o seu papel, não exercer o seu papel. Se elas são impedidas de serem maioria, é porque muitas vezes não tiveram oportunidades ou porque foram barradas. Na verdade, o simples andar das coisas vai aumentar essa proporção de mulheres, mas é preciso ter políticas nessa direção. Então, qualquer ofensa às mulheres, pior ainda, uma política sistemática de desrespeito às mulheres, vai na contramão da civilização, vai na contramão do que o mundo está conquistando, o mundo de igualdade de oportunidades para todos, o mundo de mérito verdadeiro adquirido pela igualdade de oportunidades, pela livre concorrência. O professor Renato Janine Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.